ritmo 5. Olá pessoal, muito bom dia a todos. Mais um sabadão aqui na FM Cultura 107,7. Entrando no ar o nosso Pensando Bem na FM Cultura e também a partir de agora com imagens no YouTube do canal Aldeia Global. E vai ali, procura Pensando Bem. Juremir Machado da Silva, tudo bem, professor? Olha, Nando, tudo bem. Embora o nosso programa esteja provocando polêmica. Foi assim durante toda a semana. Eu recebi... E aí, vocês não vão ouvir o outro lado? Não sei o que, eu ouvia toda hora isso. Eu recebi até mensagem de gente se oferecendo. Se vocês não tiverem convidado, eu vou. O pessoal estava querendo responder. Contextualiza, então, o que mais ou menos assim foi o programa anterior com o Risério hoje. O último programa foi com o antropólogo baiano Antônio Risério. Antônio Risério é uma figura intelectual conhecida no país, e o nosso gancho era um livro que ele está lançando chamado Pelé, o Negrão Planetário. O Negão Planetário. E nós, então, resolvemos entrevistá-lo, porque é um sujeito polêmico, tem teses muito firmes sobre determinados assuntos, e se vê como um crítico do chamado identitarismo. Esse é o principal, digamos assim, elemento de discussão. Contesta o racismo estrutural. Diz que não tem racismo estrutural e uma série de outras coisas. Eu diria assim que a principal tese que ele defendeu no programa, e que é uma das teses que ele defende constantemente, é que o Brasil não seria um país de maioria negra, mas um país de maioria mestiça. E que, para ele, o IBGE erra ao classificar pardos e pretos como negros. Para ele, nem todo pardo é negro. Ele cita, por exemplo, o caso de Belém do Pará, onde há uma maioria parda não negra, porque são pardos de indígenas e brancos. Portanto, não tem, para falar dessa maneira, não tem sangue negro, mas são pardos. Então, ele historia um pouco o momento em que o IBGE passa a usar passa a incorporar a similar pardo a negro, como uma sugestão da época do Fernando Henrique. Bom, isso provocou muita polêmica de todo tipo, gente que acha que ele nem deveria estar falando, até pessoas que dizem que os argumentos dele são bons, mas que ele parece autoritário, dono da verdade, etc, etc. No programa, e aí vamos passar a palavra para os nossos convidados, no programa ele nos diz, eu até lembro, nós dissemos, quem sabe, um debate com representantes do movimento negro, com intelectuais negros, e aí ele disse o seguinte: não, eles não querem discutir, eles não dialogam, eles só xingam. Ele deve ter tido muitos embates com o movimento negro. Deve ter uma Então temos dois intelectuais importantes, dois intelectuais negros importantes aqui do Rio Grande do Sul. Marcos Vinícius de Freitas Rosa, o Marcos, né? É Marcos com U, é isso, né? É historiador, professor da nossa Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. E aqui, já que estamos na PUC também, né? Até não falei na abertura, estamos mais uma vez aqui no estúdio lindo, panorâmico, aqui na FAMECOS, na PUC, no estúdio da ProHub. E temos aqui o professor Davidson Campos, que também, ambos, né, além de serem, né, com suas formações, com as suas graduações, eu não vou me meter a dar currículo. Tá. O Marcos Vinícius é historiador, professor de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenador do bacharelado e da licenciatura em História. O Davidson Campos tem mestrado em História, é doutor em Comunicação, é professor aqui do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da PUC, coordenador do Departamento de Jornalismo aqui da FAMECOS. Por isso que eu não ia dizer tudo isso, né, Júnior? Não, são dois intelectuais. Né? São dois intelectuais importantes aqui no Rio Grande do Sul. Super importante, até. E ambos, me parece, também nos seus estudos, né, entra a temática da raça, a temática racista aí no Brasil. Marcos, obrigado pela presença. Professor Davidson também, muito obrigado pela presença. O que vocês têm a dizer sobre a polêmica Antônio Risério, Marcos Vinícius? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a vocês pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando, né? Eu acho que a gente tem que manter esse tom mais já que ele reclama tanto que não encontra oponentes com os quais dialogar, então vamos manter esse tom mais de cordialidade e conversar a respeito de alguns pontos que ele... não quero ficar só individualizando e citando
o Risério, né? Mas são argumentos que têm sido disseminados no debate público e no debate acadêmico recente, aí, nos últimos anos, né? E essas ideias, elas circulam bastante, as ideias que ele tem defendido, de modo que ele não é o único, tem várias outras pessoas que têm. Então vamos centrar o debate mais nas ideias e deixar um pouco a figura de lado, assim, né? Mas começando, antes de passar para o Davidson também, esse debate sobre os pardos no Brasil, ele é um debate que, por vezes, ele parece ser um debate muito novo, mas, na verdade, ele não é novo, né? Eu dou aulas a respeito dessa discussão, o que é pardo, o que é mulato no Brasil, já com historiadores que pesquisam o período colonial, lá século XVIII, século XVII, e lá já tinha esse problema de classificar as pessoas, né, qual é a forma correta de classificar, né, qual é o lugar dessas pessoas numa hierarquia social que leva em consideração o fato de ser uma sociedade escravista, mas leva em consideração origem, nascimento, religiosidade. Então, uma série de critérios de classificação social e que tem impacto no lugar que essas pessoas ocupam numa estrutura social mais ampla, né? Então, reparem que eu já estou dando a resposta para uma questão, mas já estou inserindo uma outra, que é o debate sobre como essas formas de classificação, na verdade, elas são, sim, estruturantes, né? Então, para colocar já um pouco como que eu me posiciono nessa discussão, que já é um debate público, que está indo para além da academia, né? Então, não é novo o debate sobre como classificar uma parcela da população que é bastante ampla, que seria mestiça, né? Ao longo da história, a gente tem várias formas de classificação, algumas delas mais depreciativas, outras mais animalizadas, mas também, em grande medida, boa parte das pessoas que foram classificadas com esses nomes, essas pessoas, elas reivindicaram. Quais são depreciativas, professor? Mulato, pardo, às vezes, né? O próprio mestiço, às vezes, ele também pode assumir um tom mais depreciativo. Eu até te perguntei isso porque o mulato, e a mulata especialmente, né, é uma expressão popularizada na música brasileira, especialmente, né? Então, a gente tem essas distinções já desde o período colonial, né? O mulato, ele sempre foi muito mais depreciativo, eles têm uma tendência animalizante, apesar de se discutir a origem semântica árabe do termo. Tem uma corrente que diz que vem do árabe. Mas ele tem uma origem, vários usos animalizantes, assim, né? Porque realmente, porque quando fala mulato, associa a mulo, Isso. que é um híbrido. Exato. E mesmo a lógica do termo mulato, ele foi mais utilizado a pessoas de pele escura, que tinham ascendentes brancos, mas que estavam associadas ao universo da escravidão. Pardo foi um termo muito mais utilizado desde o século XVIII, século XVII, para referir pessoas de pele escura que vinham saído do cativeiro. Então, o pardo era uma classificação que incidia sobre pessoas que haviam conquistado a liberdade ainda durante o período da escravidão. Então, pessoas que passaram por algum processo de mobilização social na estrutura social, saíram do universo do cativeiro, e esse termo incidia sobre eles, né? Então, ele tem essa dupla função. Ambos dizem respeito às pessoas que ou saíram, uma parcela delas que saiu do universo da escravidão, mas os dois são termos que indicam miscigenação, né? Eles, em grande medida, dizem respeito a pessoas que têm antepassados escravizados e brancos. E, em grande medida, aí sim, no período colonial, eram fruto do estupro senhorial sobre as mulheres escravizadas, né? Então, em grande medida, era assim. Mas não apenas assim, né? Também tem casos menos frequentes, mas casos que são importantes, de outras formas de relacionamento interracial já durante o período colonial, e que não são necessariamente resultado da violência, do estupro do senhor, né? Mas não na mesma proporção em que os outros casos, né? Bom, dueto. Sintonia, né? Não, dizer inicialmente que, também não pessoalizando, mas eu acho que é importante uma resposta direta, talvez o Risério não tenha procurado pessoas dispostas ao diálogo, né, ou ao debate a partir das ideias dele. Particularmente, eu acho que ele apresenta uma característica que vários pesquisadores assim, baianos mesmo, né, muitos nordestinos, brancos, né, pelo fato de ter nascido na região que é considerado, né, assim, o centro da cultura afro-brasileira nacional, acharem que tem mais conhecimento e falarem a partir da verdade sobre questões raciais. Até porque a argumentação dele, né, se constrói em movimento,
né, parece que pessoalmente há um ressentimento, porque ele sai, né, de uma assessoria do Ministério da Cultura. Ele trabalhou com o Gilberto Gil. Do Gilberto Gil, exatamente, o que daria mais credibilidade, digamos, às afirmações dele. Ele utiliza isso para um lugar de crítica profunda à esquerda, né, e junto com ela a questão do debate sobre identidade. Então, tem duas questões aqui colocadas. Primeiro, né, alguns pesquisadores brancos baianos acharem que entende tudo ou construírem verdade sobre as relações étnico-raciais brasileiras, né, ou assim, seguindo a lógica do Gilberto Freire, numa perspectiva revisionista, né, isso também não é um fenômeno de agora, desde os anos 90 se vê um revisionismo sobre o debate sobre escravidão e pós-escravidão no Brasil, com essa perspectiva freiriana, né, ou seja, de uma aproximação mais festiva do que violenta, como realmente foi. E aí a gente chega a esse argumento do identitarismo, que também não é um debate novo, mas é um debate que surge sempre em momentos de recrudescimento do conservadorismo. Porque se viu, por exemplo, nos anos 80, quando teve um avanço efetivo no debate sobre gênero, naquele momento surgiu a expressão ou reposicionamento do conceito de ideologia de gênero, exatamente formulado por grupos conservadores para tentar estancar os avanços que se tinham obtido no debate sobre a questão de gênero. E esse uso do identitarismo, como ele faz e como outras pessoas têm feito no debate público, exatamente é para confrontar, né, assim, os avanços que a gente observa no debate, principalmente nos direitos, né, da população não branca do Brasil, e qualquer dado não se sustenta, como o exemplo do Pará, né? Porque se a gente for olhar os dados do censo, né, a população indígena do Brasil hoje é menos de 2%. Né? É impossível, num estado como o Pará, ter uma maioria de população pardo-indígena. Esse número não se sustenta, até porque o censo do IBGE mostra que 77% da população do Pará é preta e parda, negra. Sabe? Já existe uma discussão muito profunda sobre isso. Então, o dado utilizado com desvio, né, ele favorece qualquer argumento. Mas existe algum dado... Sim, o censo do IBGE coloca isso. Que o Risério colocou aqui, algum dado que mostrasse que os pardos de Belém do Pará, do Pará, no caso, eles eram de maioria indígena, porque tu traz agora, olha, tu citaste e disse, esse dado está em tal lugar. Existia algum outro lugar que mostrasse esse dado onde indígenas fossem a maioria? Não existe, porque a população indígena do Brasil foi exterminada. Né? E uma ida ao Pará e uma discussão... O Pará tem uma tradição grande do movimento negro, né? Inclusive a professora Zélia Amador de Deus, que foi a primeira a articular no governo federal, ainda no governo Fernando Henrique, o debate sobre políticas afirmativas. Ela é do Pará, ela é uma das lideranças dos movimentos negros no Pará, né? E os números apresentados pelo conselho, eu vou esquecer o nome da entidade delas, demonstram essa maioria de população negra, não só no Pará, como na região norte. Isso é interessante porque é um argumento, digamos assim, de estatística. Não é? O Risério deu uma estatística que o David está dizendo, olha, não se confirma. Mas tem uma questão digamos assim, mais ampla, que é correto considerar todo pardo como negro? Pois então, qual é o critério para considerar, digamos assim, mesmo que eles sejam minoritários, os pardos indígenas do Pará, mesmo que eles sejam minoritários, do ponto de vista de categorização, correto? Com qual critério?
dizer que eles devem ser assimilados a negros. Eu queria pontuar, dar continuidade à fala do Davidson, né, nesse sentido, né? Primeiro, a gente sabe que a categoria pardos ela é uma categoria guarda-chuva e há muito tempo ela tem servido para utilizar qualquer tipo de pessoa que a gente não consegue colocar nos grupos polares, branco, preto, a gente bota nesse grupo. Tá, então, isso é uma questão. A questão do percentual de indígenas na população brasileira, ela é um percentual baixo, e a gente sabe, né, o Davidson pontuou, tem a questão do extermínio, que é muito forte, mas em nenhum momento a gente pode dizer que por terem um percentual baixo, a população indígena brasileira não é importante. Ela é absolutamente importante na história do país, né? E, claro, como a gente tem utilizado historicamente a categoria pardos para designar essa população que a gente não consegue classificar exatamente como é evidente que muita gente indígena e que muita gente que é filho de indígenas, ou com branco, ou de indígenas com negros, acabou sendo colocada dentro dessa categoria guarda-chuva. Só que a gente tem aí vem o outro lado, que é o movimento negro reivindicando historicamente o somatório de pretos e pardos como o somatório desses dois grupos compondo a categoria negros no Brasil. Porque esses grupos sociais que a gente coloca dentro da categoria pardos não possuem todas as características físicas para configurar como brancos inequivocamente. Assim, então, acaba colocando dentro dessa categoria. E aí, como é uma classificação que a gente faz para fins de políticos, né, mas também para fins de políticas públicas, né, a gente acaba colocando ali dentro muita gente que não se classificou jamais dessa maneira e que passou a ser classificada assim por conta de estatísticas do censo, né? Então você está colocando para uma pessoa uma identidade que ela nunca pensou para si mesma. A sociedade americana, por exemplo, ela é binária, em quase tudo. E lá é, digamos assim, estanque, preto e branco. O argumento do Risério, mas não só do Risério, de outros intelectuais, mesmo intelectuais negros do Brasil, é de que no Brasil essa oposição binária preto, branco, não fecha. Ela não funciona bem. Mas ela não fecha... Ele faz uma crítica de que nós estaríamos importando conceitos da academia, por exemplo, do que pensam os americanos, norte-americanos. Eu acho que é o contrário, tá? Desculpa te... Porque assim, se tu pegar toda a argumentação do Risério, por exemplo, ela é estabelecida a partir do parâmetro norte-americano. Né? Até o texto polêmico dele sobre a questão que causou bastante polêmica sobre a questão do racismo negro, né? Publicado na Folha de São Paulo. Sobre o livro dele, exatamente. Assim as pretas as pretas da Bahia. Todos os exemplos utilizados ali são oriundos dos Estados Unidos. Por que o Brasil se diferencia, e aí isso é importante frisar, também como uma estratégia de opressão, né? Porque quem estabeleceu o discurso de branqueamento como política pública, inclusive no Brasil, né, foram as elites ali, as oligarquias que criaram o Estado-nação brasileiro. Mas nesse sentido, se poderia dizer então que a política das elites de branqueamento pela mestiçagem foi um fracasso, porque criou um país de maioria negra. Exatamente, mas o projeto e o discurso era criar um país sem negros, né? Se tu pegar os textos dos anos 20, dos anos 30, todos os textos falam isso. Eu estou dizendo que o tiro saiu pela culatra. Exatamente. Mas esse era um projeto de Estado, inclusive, eram as elites brancas, mas com o projeto de Estado isso, né? O Estado fez esse processo. Exatamente, o que derruba a argumentação do Risério, né? Então não é os negros que de alguma maneira inventaram, né, essa, digamos assim, essa coalizão com os mestiços. Foi o Estado brasileiro que produziu, ou digamos assim, uma maioria de população parda e não ofereceu os direitos de cidadania também a essa população. Seria como buscarem novas formas de segregação depois do fim da escravidão. Nesse sentido. Só para te passar a palavra com um elemento a mais dessa discussão, não é apenas o Risério que tem defendido argumentos assim. Por exemplo, o Muniz Sodré, que é um intelectual negro, tem um posicionamento não muito diferente na medida em que ele diz... Baiano? Baiano também, na medida em que ele diz o seguinte, que, primeiro, o país é mestiço. Esse é um elemento que digamos assim, está ancorado no Brasil desde Gilberto Freire nos anos 30. O Brasil mestiço. Para o Risério, para o Muniz, esse é um dado
fático, estatístico, da população. Sim. Não é uma teoria. É dizer assim, a maioria da população brasileira é mestiça do cruzamento de negros e brancos, ou indígenas e brancos, ou indígenas e negros, mas ela é mestiça. Esse Claro. é o primeiro dado dele. Agora, o segundo já é mais teórico, e aí é para vocês analisarem. No livro dele, O Fascismo da Cor, o Vinícius André diz que o racismo brasileiro não é estrutural. Ele contesta o Silvio Almeida. Ele diz, olha, o racismo brasileiro é institucional, é outra categoria. Bom, a gente poderia citar também, e aí sim passa a palavra para o Marcos Vinícius, o Wilson Gomes, outro intelectual negro baiano, que aí a crítica dele é mais ao identitarismo. Até porque ele recusa o seu lugar como um homem mestiço, né? Isso ele já publicou várias vezes nas suas redes sociais, mas eu vou passar para o Marcos. Essa parte eu não sei, o Wilson não se vê como mestiço. Bom, ele é negro. Não sei se ele é mestiço, mas negro, eu creio que ele se reconhece como negro. Ele utilizou uma metáfora no Twitter sobre os patinhos, né? Ele disse que um patinho amarelo casou com um patinho azul e nasceu o patinho verde. Por que o patinho verde tem que se identificar com o patinho azul, não pode se identificar com o amarelo? Uma pessoa que usa essa metáfora parece que não tem muito bem resolvida a sua condição, nem de mestiço e muito menos de negro. Mas essa é uma posição, e por um acaso também é um baiano. Citamos 3 baianos. Pois é. Marcos eu Vinícius. queria só... tem várias questões aí que você trouxe, né? E pode comer bicho. Que é um pouco o debate sobre identitarismo e o debate sobre racismo estrutural, né? Então, assim, eu não sei nem por qual dos dois começar primeiro. Vamos pegar o debate sobre o estrutural, né? É um pouco olhar um pouco para a história do Brasil e a Constituição do Brasil e como as nossas desigualdades se mantêm há vários séculos, que a gente já tem um critério estrutural, né? Por exemplo, quando a gente acompanha os estudos mais recentes, o campo de estudos do pós-abolição, que acompanha as trajetórias de mulheres negras que saíram da escravidão, mas, ao sair da escravidão, continuaram desempenhando as mesmas atividades que já desempenhavam no tempo do cativeiro, bom, nós temos uma mudança de um regime de uma sociedade escravista para uma sociedade livre com manutenção dos lugares sociais nessa mudança, né? Então, elas continuaram ocupando o mesmo lugar que elas ocupavam na estrutura social brasileira, né? Porque essas 3 coisas, elas andam juntas. A classe, a raça, as formas de classificar essas pessoas têm a ver com as funções que elas vão exercer na sociedade brasileira, tem a ver com a remuneração que essas mulheres passaram a ter, que sempre foi muito baixa, né? Majoritariamente negras, né? Então, vamos colocar um outro elemento mais, um elemento a mais de complexidade nessa estrutura social. É evidente que nós temos uma desigualdade de classe brutal no Brasil. De classe. Se nós quisermos pegar só o elemento classe, ela é brutal no país, né? E quando a gente começa a colocar outros ingredientes para pensar essa estrutura social que está orientada pelo critério classe, a gente percebe, por exemplo, que a gente encontra pessoas brancas em todos os andares da estrutura social. Alguém nega que existe pobre branco no Brasil? Ninguém nega que existe pobre branco. Alguém nega que os brancos são majoritários entre as classes médias? Ninguém nega. Alguém nega que a elite, eu acho que deve ter saído uma semana agora, nos últimos dias, alguma matéria sobre a elite, o topo do topo da estrutura brasileira, a mais poderosa economicamente, a mais politicamente estabelecida, é branca. Então você encontra pessoas brancas em todos os andares da estrutura social. Você encontra entre os mais pobres, nas classes médias e no topo da estrutura. E quando você vai procurar pessoas negras ou pessoas pardas, você não encontra na mesma proporção em todos os andares da estrutura social. Então, esse é um dos indícios de que é estrutural. E o que é o exercício que eu faço com os alunos? Perfeito, gente, vamos colocar assim, então. A sociedade brasileira, ela é definida só pelo critério classe e nós sabemos que mais de 50% da população se classifica como parda. Não vou nem pegar o caso dos pretos, é parda. Nós encontramos brancos e pardos na mesma proporção em todos os andares da estrutura social? Como é que é a questão? Brancos e pardos na mesma proporção Não. em todos os andares da estrutura social? Claro que não. Você não encontra.
Se as nossas desigualdades fossem apenas de classe e cor não barrasse, por exemplo, mobilidade social, não interferisse na distribuição de salários, na distribuição de qualidades sociais, a maneira como a gente classifica esses grupos, simbolicamente, inclusive. Deixa eu aproveitar para te fazer uma pergunta, A gente então. encontraria, só para fechar o raciocínio, a gente encontraria negros e brancos, ou brancos e pardos, na mesma proporção entre os mais pobres, entre as classes médias e no topo da estrutura social brasileira. Então, a Não é o pergunta que eu te acontece. faço a partir do teu raciocínio, no sentido de tentar conceitualizar, seria: os pardos no Brasil sofrem os mesmos preconceitos que os negros e as mesmas rejeições, e por isso eles podem estar numa mesma categoria. A outra parte, digamos assim, do critério seria ligado ao tom da pele. Quanto mais a pele escura, preconceito. Sim, esse é um debate aí polêmico. Eu acho que a gente vai ter situações em que... Por que isso é polêmico, né? Nós temos uma parcela da população que a gente pode colocar inequivocamente no grupo dos pretos, tem uma parcela da população que a gente consegue colocar inequivocamente no grupo dos brancos, e no meio disso tem um tom de pele que varia e que a gente não vai conseguir ter um consenso classificatório. Essas pessoas, se a gente pegar estatisticamente, historicamente, né, as condições de vida e de acesso à educação dessa população, que aí a gente está falando dessa população que a gente não classifica e que aí a gente coloca no grupo dos pardos, economicamente ela não é muito diferente da situação dos pretos, também não é muito diferente da situação dos brancos pobres, né? Mas a gente também sabe que essa parcela da população, o setor social que produziu essa população, não foram, né? Essas pessoas elas não vêm lá do topo da estrutura social, né? A miscigenação no Brasil, em grande medida, ela ocorreu entre as classes subalternas, né? Principalmente depois do fim da escravidão, né? Durante o período da escravidão, a gente tem um percentual aí, toda hora aparece na imprensa que o DNA da população brasileira uma parcela ou é pai europeu, português e a mãe africana. Então, isso diz muito sobre relações sociais no período escravista, né? Mas depois, né, período pós-abolição, a gente tem outras formas de socialização, principalmente entre brancos pobres e negros pobres, entre pardos e brancos pobres, que mostra pra gente que boa dessa parcela que a gente classifica como parda também vem desses setores, que são os setores mais pobres da sociedade brasileira, né? Então, economicamente, as condições dessa população não é diferente da dos pretos ou de gente de pele mais escura. Só que para fechar esse raciocínio, que eu estou falando muito baseado em classe, tem que trazer o outro dado, que é o dado da cor. Essas pessoas não são classificadas como brancas, ou majoritariamente não são classificadas como brancas e são colocadas no grupo dos pardos, porque fenotipicamente elas não têm todos os critérios para serem configuradas como brancos inequivocamente. Certo. Mas também não tem todos os dados fenotípicos para serem caracterizados como negros, como pretos. Mas aí, em termos de direitos, a gente consegue capturar, né, do acesso a direitos, Perfeito. a gente consegue capturar que, como diz Caetano, pobres são como pretos, né, em Haiti. E assim, ó, da perspectiva ou do debate sobre a questão estrutural, gostaria de retomar, eu tenho a impressão, até por diálogos, que o próprio Sodré se arrependeu um pouco da argumentação dele. Só deixa eu fazer um parênteses, Sim. assim, porque, digamos assim, o Muniz Sodré, digamos assim, um intelectual Claro, indiferente claro. do Antônio Rizério. Até na forma de argumentação. A questão do Muniz Sodré, até porque eu tenho uma boa relação, converso bastante com ele, a questão dele é conceitual mesmo. Quer dizer assim, para ele, estrutural, para ele o Silvio Almeida conceitua mal o que seria estrutural. Esse é o problema. No fundo, ele acha que o fenômeno descrito está correto, mas o rótulo está errado. Claro, mas aí já é um problema, sabe, Juramir? Porque historicamente a gente vê, assim, quando as elites elas querem atacar determinado argumento, elas colocam os negros contra os negros. Tá? Então, eu já diria que parte-se de um erro político aí. Inclusive, essas ideias do Muniz Sodré, eles foram, digamos assim, organizadas ou estruturadas num curso promovido pela Casa Sueli Carneiro, que se chamava Releituras do Brasil. É dali que sai essa publicação e, de alguma maneira, ele rompe
com toda a história do pensamento sociológico brasileiro. E aqui eu não estou falando dos negros brasileiros, até porque quem, digamos assim, o primeiro apontou essa estruturalidade do racismo, né, foi a Escola Paulista e o Grupo de Estudos Florestan Fernandes. Aqui a gente está falando dos anos 50, entende? Então, ele tentou, por uma questão conceitual, talvez produziu ou partindo, né, de uma dureza conceitual, né, e aí seria uma discussão mais epistemológica. A gente sabe que os conceitos não têm essa dureza, né, então ele já parte de outro lugar problemático, mas a gente pode pensar de uma forma um pouco mais ampliada, né? Por quê? Porque a nação brasileira, ela faz parte de um projeto maior que a gente chama de Ocidente. Né? E que digamos assim, essas relações sociais, esses dados que foram apontados pelo Marcos Vinícius, eles não são uma característica essencialmente brasileiras. Eles se reproduzem por todo o Ocidente. A gente vê que os negros são mortos de forma sistemática, né? Ou seja, têm as suas existências negadas, não é só no Brasil, né? É em todo o Ocidente. E se a gente não entender que o Ocidente se estrutura a partir desse conceito de centralidade dos europeus e seus descendentes, né? E assim, um entendimento de menos humanidade para todos que não se encaixam em todas essas características, a gente não consegue explicar o mundo, né? E se a gente não pode chamar isso de estrutural, não faz sentido. Para o Muniz, estrutural era, por exemplo, o racismo, o regime da África do Sul, o apartheid. O estrutural para ele... É legal. É legal. É algo que se... Está no texto da lei. É algo que... Exatamente. É algo que se assenta no texto da lei. Que seria institucional, na verdade. Aí seria institucional. Exatamente. Mas para ele tem toda uma argumentação, digamos assim, bem elaborada, para dizer que o estrutural é o legal. É aquilo que se dissemina por todas as instituições como forma legal. A outra maneira de ver também que existe, eu, por exemplo, a minha... Mas aí é uma distorção, inclusive, dos princípios do próprio estruturalismo. Né? Pode ser. A minha visão do estrutural é outra. A minha, por exemplo, o estrutural é uma espécie de sistema invisível que faz com que as pessoas adotem determinadas posições, mesmo não tendo consciência delas. O racismo. O racismo. Para mim, o estrutural, no caso, é isso. Contamina, está capilarizado, está em tudo. Então, a pessoa pratica, mesmo sem saber, mesmo sem ter a menor consciência. Mas é importante que é para ti e para absolutamente toda a sociologia brasileira. Só para o Muniz Sodré não é. Então, a argumentação dele pode ser válida internamente. Ainda um argumento em favor do Muniz. No livro dele, O Fascismo da Cor, ele tem uma nota em determinado momento que ele diz assim: eu entendo o valor político da expressão racismo estrutural. E, portanto, do ponto de vista político, eu não o contesto. Sendo útil politicamente para uma causa que é justa, está bom. Digamos assim, que a polêmica dele é puramente conceitual. O Júlio estava falando da questão do racismo estrutural, que eu noto assim, daí fora do debate mais acadêmico, mas no dia a dia das pessoas. E as pessoas usarem palavras, né, tem série na Netflix que se chama Lista Negra, né, é o humor negro. A Rita Lee fez uma música extraordinária chamada Ovelha Negra, né? Então, expressões que a gente vem se acostumando, a coisa tá preta, é quando não tá legal. São várias expressões. No futebol tem a mala branca, que é a mala positiva, tu dá para um time jogar melhor e ganhar. A mala preta é para o adversário, para subornar ele, para ele perder. Então são expressões que estão assim no dia a dia. Eu tenho um entendimento assim, raso, tá? Mas de que isso está incluído, embutido, né, dentro dessa ideia de um racismo estrutural, onde as pessoas meio que vão assim como manada, não param para pensar, mas o que eu disse? Não se dão conta do que estão falando. Eu acho que esse exemplo que você trouxe agora, ele é bem importante, né? Porque ele, na verdade, mostra algo que o próprio movimento negro no Brasil já tem apontado há bastante tempo, que é a importância da cor nas relações sociais que se estabelecem no Brasil. E como que a gente constrói significados diferentes para os diferentes tons de pele e como que esses significados impactam as nossas relações sociais.
Eu acho que isso é fundamental e é uma das coisas mais difíceis de explicar para os alunos nas aulas de relações raciais, por exemplo. Deixa eu pegar um exemplo básico, assim, então, para a gente ir para o dia a dia, né? O dia a dia, as pessoas já perceberam o que é cor. Sim, todo mundo já percebeu o que é cor. O movimento negro, aqueles que foram os entrevistados lá, quando começa a surgir o debate lá nos anos 50, né, Projeto Unesco, quer dizer, entrevistavam as pessoas negras não têm esse debate teórico que a gente tem. Acho que provavelmente a maioria da população brasileira, independente de ser branca ou negra, ou indígena, ou verde com bolinhas azuis, não tem esse debate teórico, mas já percebeu que tem a importância da cor, porque tem essas piadas no cotidiano que estão presentes e que são sempre depreciativas para quem tem pele escura. Os exemplos que eu falo para os meus alunos é assim: vocês imaginam, gente, que nós estamos aqui numa entrevista de emprego, que nós temos o poder de recrutar pessoas para ocupar um cargo bem pago e com um poder político dentro de uma instituição. Tem uma fila lá fora. A respeito de uma pessoa, a gente vai dizer que ela é inteligente, que ela é bonita, que ela é capaz, que ela é competente, que ela pode, que ela... né? Só características muito positivas. E da outra, a gente vai dizer que ela é feia, que ela é boa, que ela é incapaz, que ela só características depreciativas. Daí eu pergunto, eu não falei em cor, eu falei só nas qualidades, como a gente constrói qualidades de maneiras desiguais para essas pessoas. Aí eu te pergunto, quem é que seria recrutado para pegar esse emprego? Tu queres dizer um branco ou um negro? Essa ideia, né, de como que a gente constrói significados diferentes para os diferentes tons de pele. Sim, e nesse como caso que isso seria impacta... esse que só tem referências positivas, né? Esse seria o E contratado. quem é o grupo que só tem referências positivas na sociedade brasileira? Os brancos? Essa é a lógica, né? Então, as pessoas já se deram por conta de que a cor ela é importante, né? Talvez a gente não queira admitir a centralidade e o quanto ela é profunda e o quanto a gente, em grande medida, reproduz sem se dar por conta. Mas eu queria fazer um parênteses que o perigo dessa ideia de que a gente reproduz determinadas práticas orientadas pela cor sem ter consciência delas. Porque, em grande medida, isso desresponsabiliza as pessoas pelas práticas que elas adotam cotidianamente na sociedade brasileira. Mas a ideia de racismo estrutural não faz o mesmo? Porque, Sim. por exemplo, assim, se o racismo é estrutural, qual é a responsabilidade do indivíduo numa estrutura que é tão forte que o domina? Tanto é que já tem que gente fala na através sociedade brasileira dizendo, bom, o racismo é estrutural, vocês estão aqui me responsabilizando pelo quê? Então é a pessoa tentando se isentar. Mas aí eu botou o seguinte, ó. Mas daí tem o seguinte, aí nós estamos falando de alguém que vai fazer isso como rotina na repetição. Sim. O que eu digo de racismo estrutural é tu falar isso sem ter consciência, e aí eu tô com o Davidson, eu tô com o Marcos, eu tô com o Júlio Miller, alguém me diz só, sacou o que tu tá falando? Tu sabe o que é essa palavra, entendeu? Sim. E a partir daquele momento tu não te dava conta e passa a não usar mais, entendeu? Nesse aspecto, sim. Agora o cara que tu falou, sabe o que tá dizendo, não é mais um desinformado, já tá informado e segue usando, bom... Esse é o papel do movimento negro. Sim. Né? Porque se a gente entende que o racismo é estrutural e que cotidianamente, diariamente, por todos os lugares possíveis, o movimento negro tem anunciado e denunciado isso, a ação pessoal, ela não deixa de ser uma ação inconsciente, passa a ser uma ação consciente. Claro. E aí está o lugar da responsabilização. Porque a gente vê... em diferentes lugares as pessoas estarem usando a ideia do racismo estrutural exatamente como justificativa. Uhum. Mas no momento em que ele não é mais inconsciente, ele é declarado, e há bastante tempo, né, a gente vê ações do movimento negro assim, durante o período de abolição, inclusive, né, mas principalmente se tratando do debate sobre racismo no pós-abolição, e isso continua sendo praticado, né, e cotidianamente, com os xingamentos de macaco, etc., com a ação policial, né, dessa semana lá em São Paulo, que atirou num jovem negro correndo para pegar o ônibus. Só pelo fato de estar correndo, isso não pode ser justificado pelo racismo estrutural. Isso não é, o racismo estrutural não pode ser utilizado como justificativo. Deixa eu perguntar para vocês assim, a questão de fundo, me parece, é a de pensar se o Brasil é de fato dividido entre brancos e negros ou se tem uma maioria que é mestiça, que é outra coisa, não é nem branco nem negro, é um pouco branco, um pouco negro.
Não, eu acho que a questão não é essa. A questão é quem tem acesso pleno à cidadania no Brasil. Tá bem, acho que aí tu colocas de uma maneira muito, digamos assim, objetiva, eficaz. Mas isso não me parece assim que altere o seguinte, por que é preferível lidar com duas categorias, preto e branco, e não com todas as categorias que faticamente existem? É como se o mestiço fosse um problema que atrapalha a lógica política. Porque a gente não consegue categorizar e colocar ele dentro das categorias binárias. Exato, Mas porque é aí binário. eu concordo. Então, mas o que eu diria, né? A gente sabe que a gente não está diante de um tema fácil de resolver. A gente sabe que a gente está diante de um tema que diferentes indivíduos ou de diferentes grupos sociais têm perspectivas diferentes dele. Né? E a gente sabe que a gente tem múltiplas formas de construção de desigualdade na sociedade brasileira. E a gente está lidando com elas, todas elas simultaneamente. Né? Quando eu falo do que é uma estrutura social para os alunos, né, nas aulas, que a gente tem que esses problemas têm que ser enfrentados, né? A estrutura social brasileira, ela é simultaneamente construída por desigualdades de classe, de gênero, de raça, de sexualidade, todas elas ao mesmo tempo. Então a gente está lidando com algo que é absolutamente complexo. Então a gente vai ter sempre problemas ali para a gente estar lidando com um índice de complexidade muito grande. Né? E a questão da cor coloca mais uma questão de complexidade ali para a gente. Né? A partir do momento em que a gente reconhece que essas pessoas, biologicamente, a gente nunca vai... A gente não pode adotar o critério biológico, porque a gente sabe que biologicamente a raça ela não existe, a gente vai ter que construir essa diferença em outro campo. Vai ser no campo da política, no campo do simbólico. E, claro, então, e aí talvez seja o mais duro de admitir que a gente sempre vai ter uma dose de arbitrariedade nesse processo de classificação e uma dose de subjetividade nesse processo de classificação. Mas que esses problemas de subjetividade, de arbitrariedade no processo de classificação da população parda não pode invalidar a política pública que busca construir uma desigualdade. E aí, só para finalizar, é o gancho que é com o fato de que esses argumentos têm surgido com muita força na sociedade brasileira para desmobilizar as justificativas históricas que dão sustentação à política de ações afirmativas no Brasil, né? Que era o que a gente estava conversando, né? Que é um pouco assim, bom, a gente sabe que a política de ações afirmativas, ela é legitimada e é construída sob uma determinada leitura da história. Veja como quem diz que história não é importante. A história da história brasileira é absolutamente importante. Ela orienta a nossa ação política no presente e ela orienta a formação de políticas públicas. Só que esses argumentos, eles estão tentando deslegitimar e desqualificar e atacar justamente os argumentos históricos que sustentam essas políticas afirmativas. Então, por isso em grande medida, a gente está aqui discutindo isso por causa dessa ação. E tem uma velha máxima, né, que foi utilizado durante a segunda onda do imperialismo, o processo de ocupação de África e Ásia, que é dividir para conquistar. Entende? Porque as políticas públicas no Brasil, elas se sustentam a partir da lógica das pessoas que não têm acesso pleno a direitos. E aí a gente tem que colocar tanto os pretos quanto essa gama de população de difícil identificação, que igualmente, por não apresentar todas as características de brancura, tem menos acesso ou não tem acesso. Né? Então, no momento que a gente utiliza esses dados, né, para a produção de políticas públicas, entender que se trabalhar com essa categoria, né, ou com a união dessas categorias vão dar conta do acesso a direitos a diferentes grupos da população, e aí a gente ganha, né, uma dimensão social bastante grande, se torna efetivamente importante. Né? Porque essa ideia de uma assim, dicotomia, né? Ao mesmo tempo que simplifica o debate, possibilita que a gente consiga enxergar de maneira mais clara, mais visível, né? Essa ideia de acesso ou não acesso
aos direitos. Então, e ao mesmo tempo, se a gente for pensar essa categoria dos padres, como ela vinha sendo pensada, que é uma gama, né, no último censo havia mostrado lá mais de 100 classificações, mas, né, se torna impossível efetivamente construir um desenho da sociedade brasileira no sentido de acesso a direitos. Há uma discussão no IBGE, com os intelectuais, com os cientistas, movimento negro, não sei o quê, na hora de formar essas categorias, né, de definir, vamos ser pardos, brancos, negros. Há uma discussão nesse sentido. Em alguma medida, essa inovação do IBGE também é algo reivindicado pelo movimento, né? Sim. É algo reivindicado porque o movimento já vem há bastante tempo batendo nessa tecla de que o somatório de pretos e pardos são os negros. Mas, assim, eu acho que a gente tem que problematizar outras questões. Eu acho que a gente tem que fugir desses binarismos, né? Porque, por exemplo, nem o binarismo de classe não funciona tão bem. A gente tem classes sociais intermediárias. A sociedade inteira em termos o binarismo de gênero não funciona mais. O binarismo de gênero já está completamente implodido. Binarismo no campo da sexualidade já foi, e a gente continua insistindo um pouco nessa leitura binária racial. Isso. E aí, quando a gente vai conversar, porque a gente poderia ter colegas indígenas, agora na URGS a gente tem colegas indígenas aprovados recentemente, que eles dizem assim: vocês estão enxergando a sociedade brasileira preto e branco? Por que vocês não estão lembrando que existiam indígenas aqui desde 1500, desde antes da chegada do colonizador? O Krenak fala disso. E por que vocês não olham para a sociedade brasileira pensando esses 3 elementos e a complexidade que são as interações sociais entre esses 3 elementos? Então, eu acho que é um bom momento. E aí é uma crítica, inclusive, para a gente, né, que faz a discussão racial pensando mais a experiência negra. Eu acho que é um bom momento para trazer, então, outro assunto que faz parte desse pacote, que é a questão da miscigenação como algo que teve um papel importante na história racial do Brasil. Quando Gilberto Freire, nos anos 30, defendeu que o Brasil era um país mestiço, isso foi uma revolução, uma quebra de paradigma positiva. Isso porque o cara estava contestando as teorias arianizantes. Exatamente. E a própria ideia de que, seremos só apenas brancos no futuro. E hoje passa a impressão de que a miscigenação é uma astúcia da branquitude para esconder o racismo. Houve uma criminalização do Gilberto Freire. Mas é que assim, ó... menos isso, né? Claro. O Florestan Fernandes tem um vídeo, a entrevista dele, que todo mundo acha como lá na internet, onde ele diz assim: olha, eu não acho que o Gilberto Freire tenha inventado o mito da democracia racial. Ele diz, como o Roberto Mata diz. Não, isso já é... Mas isso é corrente, isso é da corrente. Mas assim, né, Juliana, entender dessa importância não apaga como ela foi constituída, né? Essa é a discussão que a gente precisa fazer, efetivamente, para não parecer que é uma dádiva ou uma coisa positiva. Sim. Né? A violência que levou a essa condição de ser um país mestiço, eu acho que fala mais, né, dessa necessidade do direito de estabelecimento de políticas, da organização política desses grupos violentados, né, sem com isso dizer que foi um problema não, foi um problema, sem dizer com isso que é alguma coisa negativa por si só, né? Então, esse é o problema. Não é possível, como algumas pessoas tentam fazer, entender isso como dado, né? Como dado, assim, como finalizado. Não, a gente precisa discutir como isso se constituiu, para que aí sim a gente possa estabelecer um projeto a partir disso. Porque se a gente deixar tudo para trás, efetivamente, a gente vai ver o que isso, em termos sociais mesmo, acarreta, né? Essa violência que marca a sociedade brasileira, ela também está explicada nesse processo. Né? Ou essa reclamação que as pessoas têm da violência chegando no seu cotidiano. Né? Então a gente precisa resolver isso antes de tentar avançar. E aí eu concordo absolutamente que a ideia de democracia racial não é uma invenção, né? A historiografia já fala sobre isso. Essas leituras do Brasil como paraíso, da miscigenação e da mistura, elas já antecediam o Freire. Exatamente. Né? Ele compilou uma série de ideias que já vinham circulando desde o final do século XIX num livro e publica lá em 1933. Gente, a gente está quase chegando no finalzinho e eu não queria fugir desse tema aqui com vocês, que é a questão das cotas raciais, que a gente colocou até para o Risério. Eu sou a favor da cota social.
E até o Juremi nos olhamos, porque a cota social ela é por onde parte tudo, né? Começa na cota social. Eu queria que vocês falassem um pouco disso dentro desse panorama todo que a gente viu, e até na questão de pardo, negro, né? Essa coisa toda, onde é que entram as cotas sociais no meio de tudo isso, Davis? E Marcos? Já existe cota social, né? E eu poderia argumentar de várias formas diferentes. Assim, sendo um historiador das relações étnico-raciais, eu tenho que ler tanto sobre escravidão quanto sobre imigração no Brasil. Não tem dúvida de que os imigrantes comeram o pão que o diabo amassou quando vieram no Brasil, mas tiveram uma série de vantagens que o Estado brasileiro, inegavelmente, criou e que permitiu uma mobilidade social para brancos muito maior do que para negros, né? E já existe cota social contemporaneamente, porque a gente sabe que as cotas raciais, elas levam em consideração se você estudou em escola pública, se você tem uma determinada renda, se você tem um determinado critério fenotípico, né? Não basta, então, ser preto, né? Se estudou num colégio particular a vida inteira, ele não tem direito à cota? Se ele estudou em escola particular, tem que satisfazer o critério Social. Tem que satisfazer o critério social. E uma coisa que, por exemplo, fica muito evidente pra gente é que eu não sei quem são os meus alunos brancos cotistas, porque eles não se identificam assim. Sim. Então, tenho vários alunos brancos pobres na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eles não têm o estigma de serem cotistas que os meus alunos negros cotistas têm. Exatamente. Porque é a cor que incide sobre eles. Apesar das cotas serem sociais, Elas são com sociais. recorte Elas racial. são. Assim Exato. como o ProUni. Né? Elas são cotas sociais com recorte racial. Didaticamente, professor, o primeiro critério é social. É social. Isso. Assim, aquele... Tem o índice a de racial é uma porcentagem... Exatamente. dentro da O índice de 50%, que é o legal, é para estudantes oriundos de escolas públicas. Perfeito. Independente de cor. Independente de cor. Dentro desse percentual, tem um recorte, que aí ele oscila, dependendo da região, dependendo da universidade, né, da autonomia universitária, que vai, então, indicar o critério raça. Né? Então, é um subcritério. E não são só negros, tem índios também, né? Tem vários recortes. Indígenas. Vários recortes. Isso. Né? E o mesmo se dá no ProUni. Só o último ponto para fechar, existe uma coisa que se chama concomitância. O que é concomitância? Tentar explicar de um modo não técnico se esse aluno que satisfaz todos esses critérios faz o vestibular ou faz a prova para entrar na universidade e ele tem uma pontuação alta a ponto de liberar, não precisar da cota, ele entra sem a cota. Claro. Porque ele não precisou efetivamente dela. Se ele atingiu uma nota que ele entra sem a cota, ele libera a cota. Ele libera a Ele cota. não é inflacionar ampla concorrência. Exatamente. Agora, assim, já que nós estamos nos aproximando do final... 3 minutos, professor. 3 minutos. O importante é o seguinte, tem algumas lutas que são incontornáveis. Lutar contra o racismo, contra a desigualdade, contra essas camadas que se acumulam interseccionais. Evidentemente que uma mulher negra, pobre, lésbica, sofre mais preconceitos de que uma mulher branca, heterossexual, etc. Sim. E que essas lutas todas são mais do que justas. Elas são absolutamente legítimas. E que a sociedade brasileira está estruturada em cima de preconceito. E que o grande objetivo é desmontar preconceito. O restante é uma discussão sobre conceitos, teorias, estratégias, de que forma atingir o objetivo. Mas isso é importante dizer que, ao mesmo tempo que é incontornável e justa, desafia como o sistema mundo foi estruturado. Claro. Né? Porque o sistema mundo ele foi estruturado para garantir o privilégio da Europa, ampliada para os Estados Unidos, né? E para os descendentes europeus. A gente vê no contemporâneo o recrudescimento dessa ideia de poder branco, né, nos diferentes lugares, seja no Brasil, e já esteve no poder no Brasil, seja nos Estados Unidos. Isso hoje é muito forte, né, com o retorno do Trump, que é uma tentativa de conservar. Por isso os movimentos conservadores. Né? Então, por isso a disputa é tão importante e por isso que, digamos assim, posições contrárias a essa disputa
né, ganha visibilidade de maneira mais fácil e circulação, também por estratégias midiáticas, mas aí isso seria outra questão, né? Então, quando a gente discute sobre exatamente essa ideia de estrutural, né, querendo assim costurar, a gente está falando sobre isso, né, que a disputa é contra esse modelo de sociedade que foi construído historicamente de uma maneira ampliada e que visou garantir os privilégios para um contingente da população. Tanto é que, quando a gente fala sobre relações étnico-raciais, né, o Marcos citou várias vezes essa expressão, a gente imediatamente, assim como a lei, pensa em negros e indígenas. Essa invisibilidade do branco no sistema de relações étnico-raciais que está colocado em jogo, com alguns temas mais pontuais, como os que a gente tratou, mas no fundo a gente está falando de um debate bastante estruturado. Professor Davidson Campos, professor da Pontifícia Universidade Católica, professor Marcos Vinícius de Freitas Rosa, professor da Universidade Federal. Pô, adorei o programa, Jeremia. Muito bom. Belíssima conversa. Que papo legal. Um dia cara. vamos fazer essa conversa, vamos botar os dois a conversar direto com o Antônio Risério. Ai. Isso. Tem melhor comunismo. O Risério não gosta de debater, de que não aceitam ele. Não sei, de repente, nesse nível de debate, ele topa? Funciona? Entende? Porque pode ter outro tipo O de Davidson debate. tá com uma cara desconfiada. Mas uma coisa... Eu tô com uma cara de quem adoraria. Mas uma coisa eu aprendi nesse programa, Jeremia. Naquele evento que tu promovesse, que fizesse um churrasco maravilhoso, que eu fui convidado, né? Lembra? Sentamos minha parceira, Davidson, sua parceira. O Davidson foi lá também, não foi? Sim, mas o doutor, isso que eu quero contar. O Davidson está na minha frente, nós estávamos conversando. Davidson tem como meta, assim, alguns planos de morar próximo à praia na Bahia. E aí eu fiquei entendendo quando ele estava dando os... morar em Itaparica, vizinho do Antônio Risério. Mas, Marcos, ele estava dizendo, esses historiadores, antropólogos baianos, acho que sabem mais porque estão na Bahia, então ele vai para lá para concorrer com os caras. E agora? Agora eu entendi teu plano, Claro, Davidson. a ideia não é que sabe mais, é que a ideia é que se sentem mais legitimados a discutir a questão racial pelo fato... E tu vai de para lá para estarem na ficar capital. tão legitimado quanto eles. Pois é. Não fugiu, não conseguiu fugir. Muito isso, bom. gente, muito isso. obrigado É, mesmo. a gente Muito bom. agradece. Obrigado, gente. Pensando bem, volta na FM Cultura. Na semana que vem, lembrando, você pode acompanhar o programa, fica no nosso canal do YouTube, Aldeia Global, tá lá. Leia o professor Juremir todos os dias na Matinal Jornalismo. Eu gosto também. Nando Gross, Roger Lerina, revista Parentes do professor Luiz Augusto Fischer. Né? E pelo menos alguém, né, que um portal que está aí sempre, né, de olho nas coisas que estão acontecendo com a nossa cidade, especialmente, que é um foco direto da Matinal. Semana que vem a gente está de volta. Aproveitem o fim de semana. Tchau, tchau.